Glória a Deus. Você pode abrir comigo sua Bíblia em Josué, capítulo de número 10. Pai eterno, peço que o Senhor nos abençoe nessa noite. Como acabamos de cantar aqui, Senhor, atrai o nosso coração, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos atrai com benignidade, com bondade. E eu peço, Deus, que como foi em todos os cultos desse dia, tanto no culto da manhã quanto no culto da tarde, nós vimos o Teu agir, Senhor. E que assim seja com o Teu povo nessa noite também, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Na semana passada, eu iniciei essa mensagem e vou terminá-la hoje. Eu tracei aqui, pela direção do Espírito de Deus, eu tracei um paralelo entre duas batalhas que Israel teve ao conquistar a terra prometida. E eu estava dizendo de que na nossa vida existem muitas batalhas. Eu acho que diariamente nós temos batalhas. Umas maiores, outras menores. Algumas pessoas têm batalhas muito grandes nas suas vidas. Eu tenho amigos, pastores, sabe, que têm lutas homéricas na sua vida todos os dias. E a oração deles tem sido sempre há anos: Pai, estou acordando, ao acordar, Pai, estou acordando para mais uma batalha, mas para mais uma vitória com o Senhor. Batalhas, nós temos batalhas nas nossas vidas, né? E aqui então, eu separei duas batalhas, a batalha contra Ai e a batalha contra Gibeon. A batalha contra Ai era uma batalha, aos olhos humanos, tão fácil que o exército de Israel foi com poucas pessoas, até inclusive, para a batalha, e perdeu a batalha. E a batalha contra Gibeon era uma batalha difícil, uma cidade, como uma cidade real, uma cidade fortificada, difícil de ser ganha, mas Israel ganhou a batalha e ganhou espetacularmente, de uma maneira sobrenatural, maravilhosa. E aí então, eu comecei na semana passada falando, não é? Por quê que nós perdemos às vezes batalhas aparentemente tão fáceis e vencemos batalhas que são muito difíceis? Aí na semana passada, eu vou recapitular muito rápido aqui, quando da batalha de Ai que o povo perdeu, nós falamos quando o povo prevarica. O povo prevaricou, ou seja, deixou de fazer o que tinha que ser feito e torceu a justiça. Nós perdemos batalhas aparentemente fáceis nas nossas vidas quando nós prevaricamos, quando nós deixamos de fazer o que tinha que ser feito, quando nós nos enganamos a nós mesmos. E essa semana eu ouvi, foi até do pastor Aguiar, numa reunião com ele, e ele disse algo que é uma verdade: o pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo. Esse é o pior mentiroso, o que mente para si mesmo. E é verdade. E às vezes você na tua vida está mentindo para você, está vivendo aquela vida de me engana que eu gosto, vivendo aquela vida de vista grossa, você está prevaricando. E você vai perder batalha, você vai acabar perdendo suas batalhas. Ou quando você torce o direito, assim você perde batalhas fáceis na sua vida. Ou então perde-se batalhas fáceis também quando você quer viver a tua vida com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Acã fez isso, não é? Vivendo com Deus e o pecado ao mesmo tempo. Deus não entra nessas batalhas. Ele disse: olha, eu não vou estar com vocês enquanto vocês não tirarem a coisa roubada do meio de vocês. Não estarei com vocês. Não tem jeito, irmão. Eu até usei aqui uma palavra, é muita ingenuidade achar que Deus está aonde o pecado habita. Deus não está onde o pecado habita. Batalhas fáceis, elas acabam sendo perdidas desta forma, sabe? E as pessoas vão se tornando iníquas. O iníquo
sabe o que é o iníquo? O iníquo é aquele que perdeu o peso do pecado, a vergonha do pecado na sua vida. E o pecado já se tornou tão normal que já nem pesa mais na alma da pessoa. E também disse na semana passada que muitas batalhas fáceis são perdidas quando as coisas do mundo, elas acabam se tornando mais importantes do que as coisas de Deus. Acã, ele disse assim: eu me deixei seduzir pela cobiça. Ou seja, ele inclinou-se, deixou que o mal o inclinasse por uma coisa que não era dele e nem para ele. Hoje nós começamos o culto das 5 horas lendo um salmo de Davi, em que ele fala para Deus, ele pede para Deus assim: Deus, eu habito no meio de um povo malfeitor, não deixe que o meu coração se incline para o mal. Ou seja, ele fez o contrário de Acã. Acã deixou-se seduzir, deixou que o seu coração se inclinasse para o mal, não é? Davi, ele disse: não deixe que o meu coração se seduza. Foi o pedido de Davi para Deus. Por isso que Davi foi um homem vencedor de muitas batalhas. Então, na semana passada nós paramos aqui. Por que batalhas aparentemente fáceis são perdidas na vida? Por causa da prevaricação, por causa do pecado, ou por causa das seduções da vida. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, em que fala a respeito da batalha de Gibeão, quando ali aconteceu algo maravilhoso com o povo de Deus, foi uma vitória espetacular, e às vezes eu e você encontramos com os nossos Golias durante a vida, nós nos encontramos contra os nossos gigantes, nós nos encontramos com as nossas limitações, nós nos encontramos em situações em que não esperávamos que nos encontraríamos, nos encontramos com as nossas tragédias, e elas estão ali. Mas nós podemos passar por cima de todas elas. Como esse povo passou por Gibeão? Batalha difícil, e nós vamos ver aqui a partir do capítulo 10 de Josué. Você pode seguir comigo a leitura de 6 a 14. Josué 10, de 6 a 14. E diz assim a palavra do Senhor: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro.
não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Você já sentiu o que aconteceu aqui? Você conseguiu entender pela leitura dessa palavra, desse trecho, quando cinco reis, eles vão lutar contra a cidade de Gibeão. Os reis todos dos amalequitas, eles vão lutar ali contra este povo. E o que acontece? Acontece que Israel, ele ganhou esta batalha de uma maneira espetacular. Diz a palavra de Deus que choveu grandes pedras do céu. E as pedras que Deus mandou mataram mais pessoas do que a espada. E Josué fez uma oração a Deus. E ele pediu que o sol parasse no meio do céu, em um certo lugar, e a lua no vale. E isso ficou. O tempo parou. Para pensar? O universo parou. Enquanto não houve vingança do povo de Israel, do povo de Deus, contra todos estes exércitos, o céu parou. Dos amorreus, eu falei amalequitas, mas é amorreus, perdão. O tempo parou, o universo parou. Os planetas pararam de girar em torno de si e em torno do sol. Tudo parou, porque Josué orou e pediu a Deus. Eram 5 reis dos amorreus, 5 reis, 5 nações, um exército imenso, daquelas lutas que talvez eu e você tremêssemos nas bases, talvez até desistíssemos e falássemos, não vou entrar nessa não, deixa para lá. Já dá por perdido, já dá por derrotado e você abandona. Mas Deus, Ele disse aqui, nenhum deles te poderá resistir. Existem muitas batalhas, grandes. Mas sabe, eu quero falar uma coisa para você. Nós somos do povo de Deus e o povo de Deus não foge de nenhuma das batalhas. Nós não fugimos de batalhas. Nós não nos acovardamos. A palavra de Deus nos diz que Deus nos deu um Espírito. E foi o Espírito Santo. E a palavra dele diz que esse Espírito que habita em mim e em você, não é um espírito de covardia. É um espírito de coragem. Porque Deus, Ele não se agrada daqueles que retrocedem. Daqueles que desistem. Irmão, irmã, nós não somos um povo que desiste de batalhas. Enfie isso na tua cabeça. Enfie isso no teu coração. Não desista de nenhuma batalha da tua vida. Porque Deus te deu um espírito de coragem e de vitória. Amém? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você deve estar passando por uma batalha grande na tua vida. Ou já passou ou vai passar. Não desista dela. Não desista de nenhuma das suas batalhas. Nós saímos das batalhas diferente de como nós entramos. O grande X da questão é saber como batalhar. Como batalhar. Aqui o povo, lá atrás, na semana passada, vimos o povo perdeu. Porque não agiu corretamente, não soube agir. Mas hoje nós estamos vendo, quando que nós ganhamos batalhas que aparentemente são perdidas? Quando que nós derrotamos os grandes gigantes das nossas vidas? Quando nós derrotamos as grandes tragédias da nossa vida? E aqui então eu separei 3 coisas desse trecho da palavra de Deus para compartilhar contigo nessa noite. O versículo número 8 disse assim: disse o Senhor a Josué, não os temas. Vamos por partes. Não os temas.
Então eu já falei para você o primeiro sentimento que você não pode ter na tua vida: temor, medo. Não os temas. Deus disse: não tenha medo. Então quando você for entrar numa batalha na tua vida, não entre com medo. Não os temas. Ele pode ser maior do que você, mais poderoso do que você, em maior número do que você. Pode ser no trabalho, pode ser na vida, na família, em qualquer área da tua vida. Nunca entre numa batalha com medo, porque você faz parte do povo de Deus. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se você ama Deus, nunca entre numa batalha com medo. Nunca entre. Tua perna pode até tremer, mas o teu coração está firme. A tua mente está firme em Deus. Amém? Em Deus. Não temas. Então, começou aqui. Mas não temer por quê? Deus sempre tem um porquê. E ele fala: não temas, sabe por quê? Porque nas tuas mãos eu já os entreguei. Meu querido, sabe por que nós não devemos temer as batalhas da nossa vida? Porque Jesus Cristo já lutou todas as nossas batalhas. Amém? Quando nós entramos numa batalha entendendo que Deus já lutou esta batalha por cada um de nós, nós não precisamos temer. Porque Deus é um Deus que já lutou todas as tuas batalhas. Jesus já conhece todos os teus medos. E ele disse assim, e ele não disse um negócio como às vezes a gente lança uma palavra sem pensar. Você já falou um negócio sem pensar? Já falou? Né? E aí a gente depois se arrepende. Né? Você fala um negócio sem pensar, até com boa vontade, e depois você fala assim, e agora? E agora? Como é que eu vou fazer? E aí você tem que orar para Deus e pedir: Deus, honra a minha palavra, porque eu falei o que não devia. Não é verdade? Né? Jesus ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus falou isso depois de ter vencido todas as batalhas, por mim e por você. Ele venceu as batalhas das tentações, ele venceu as batalhas do medo, ele venceu as batalhas com os poderosos, ele venceu as batalhas dos pecadores, ele venceu as batalhas com as autoridades, ele venceu a batalha do inferno, ele venceu a batalha contra todo mundo e todas as coisas. E ele disse: não temas, eu sou contigo. Quando nós entendemos que Deus já lutou as nossas batalhas, nós não precisamos temer. Deus, ele disse: eu já os entreguei. Eu já os entreguei. Quer dizer então que Deus já lutou esta batalha. Ele já lutou esta batalha. Então, meu querido, entre nas batalhas que Deus entraria. Entre nas batalhas que Deus lutaria. E fuja das batalhas que Deus não lutaria. Tem algumas batalhas sim que nós devemos fugir, mas não é por medo. Não por medo. É porque Deus não lutaria essas batalhas. Mas quando você entende que Deus já lutou a batalha contra as tentações e venceu em Jesus Cristo, você fala: eu também posso vencer. Quando você entende que Jesus Cristo já venceu as batalhas contra todas as autoridades, você pode dizer também: eu também posso vencer nele. Por isso que grandes batalhas são vencidas pelo povo de Deus. Batalhas essas que às vezes nos dão medo, mas nós vencemos porque não tememos, porque nós entendemos que Deus já as venceu. Você acredita que Deus já lutou as suas batalhas? Deus já lutou muitas das tuas batalhas. E hoje pode até passar um filminho na sua cabeça de batalhas que você já venceu lá no passado. E você não entende o porquê você venceu e como você venceu. Você venceu porque Cristo lutou por você. Cristo já havia lutado essa batalha por você. E Ele te fez vitorioso. Aleluia!
Então não temas, povo de Deus, não temas, porque eu já os entreguei nas tuas mãos, e nenhum deles poderá te resistir. Quando nós estamos com Deus, não há ninguém que possa nos resistir. Ninguém nos resiste. E não é porque nós falamos mais alto, não é porque sabemos gritar, ou porque às vezes sabemos dar umas boas bolachas. Não é por causa disso não que as pessoas não podem nos resistir. É porque ninguém pode com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos falar de novo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém te poderá resistir, porque se Deus é por você, ninguém será contra você. Porque nós temos um general que ele vai à frente, lutando as nossas batalhas, por piores que elas sejam. Então, o grande X desse primeiro ponto aqui, não se acovarde. Não se acovarde na tua vida. Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não deixe que a covardia tome conta da tua vida. E o medo, ele vem para que você seja inundado de covardia. Não temas, eu sou contigo, diz a palavra do Senhor. Amém? Abaixo a covardia? Abaixo a covardia na tua vida. Seja corajosa, mulher. Seja corajoso, homem. Porque Deus luta as tuas batalhas. Prosseguindo aqui, o versículo número 9, ele também vai trazer algo para nós. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. Muito bem, a noite era para ser dormida. E aí então, o que aconteceu? Josué foi ousado. Além de não temer, ele foi ousado. O que é que ele fez? Pegou todos os homens de guerra e fez algo que ninguém faria. Ele marchou toda a noite contra o exército dos amorreus. Ou seja, ele foi ousado. Ele não se acomodou. Nós perdemos muitas batalhas fáceis das nossas vidas, irmãos, porque às vezes nós podemos até não nos acovardar, mas nós nos acomodamos muito. E não fazemos o que deveríamos fazer. É uma forma de prevaricação também. Acã prevaricou roubando. Mas às vezes nós podemos prevaricar nos acomodando e deixando de ser ousados. Josué foi ousado. Ele fez uma coisa que ninguém esperaria que ele fizesse. Marchou toda a noite. E de manhãzinha, quando o exército dos amorreus estava pensando que naquele momento o exército de Josué ia sair de lá, quando eles estavam todos se preparando para tomar um café com um pão de queijo, ou então ali com uma torrada quentinha, um misto quente, na hora que eles estavam prontos, o pau comeu! E aí o exército de Israel se tornou vitorioso. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus nos faz um povo ousado. Deus nos dá estratégias que ninguém pensaria em fazer. O problema é que às vezes nós nos acomodamos e não buscamos em Deus o que deveríamos fazer. Nós ficamos esperando que a resposta caia do céu de uma maneira ou de outra. Meu querido, do céu, nesse momento, só caíram pedras que matou um monte de gente. O capiroto também caiu do céu. Mas às vezes nós precisamos botar o nosso joelhão no chão. Nós às vezes precisamos cruzar as nossas mãos e falar com o eterno Deus para que Ele nos dê estratégias, ousadia, para fazermos coisas que ninguém pensaria em fazer, porque Deus é mestre em dar boas ideias para o seu povo.
Deus, Ele é mestre em dar boas ideias para você. Quando você não sabe o que fazer, pergunte a Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E às vezes Ele vai mandar você, boca calada. Às vezes Ele vai falar para você, fala, mas fala isso. E aí você usa de sabedoria, e aí então você acaba vencendo uma batalha. Mas meu querido, não se acomode. Josué não se acomodou. Não se acomodou. Ele foi ousado. A palavra de Deus diz lá em Hebreus também, tende ousadia para entrar na presença de Deus. Sabe o que Deus espera de mim e de você depois da cruz? Que nós sejamos um povo ousado, até para entrar na presença dEle. Entrar na presença de Deus com ousadia, com coragem, sem acomodações, sem nhenhenhê. Sem nhenhenhê. O pastor Marlon, hoje eu chamei ele aqui para orar. Eu quase pedi para ele, meu irmão, ora pelo menos mais 2 horas, uma oração dessa, que coisa boa. Eu estava com vontade de falar para ele assim, olha, eu não vou nem pregar, você continua orando, porque ele fez uma oração aqui, meu irmão, que o céu baixou aqui nessa igreja, que oração maravilhosa, não é? Foi uma bênção a oração do irmão, e ele falou uma coisa no começo da oração, que me tocou o coração, e ele falou assim, irmãos, ele começou a oração assim, irmãos, não é, você vai orar agora, Deus não vai ser tocado porque você vai mudar a entonação de voz. Deus não vai ser tocado porque você vai gritar. Deus vai ser tocado pela tua fé. É verdade. Você já viu alguns repórteres? Hoje eu aprendi uma nova com o pastor Geraldo, que eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo, para não ser processado. Eu já ia falar uma aqui que eu ia ser processado. Você já viu alguns repórteres? Vão falar do Papa? A santidade, o Papa Francisco. Você já viu isso? Só falta dar um arrepio no cara assim. Fala, sua santidade. Aí vai falar da Dilma. A presidenta Dilma! Né? Já reparou no negócio desse? Coisa mais ridícula, não é? Às vezes nós somos tão ridículos assim com Deus. Senhor, retumbem as trombetas. Meu irmão, entra com ousadia na presença de Deus, de coração rasgado na presença de Deus. Se é para chorar, chora. Se é para brigar com Deus, briga. Se é para questionar Deus, questione. Mas seja ousado em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu falei, foi o primeiro que eu falei, né? Amém, meus irmãos? O primeiro, conta aí. Segundo, estou pior do que eu pensava. Seja ousado. Nós precisamos deixar de ser cara de pau com Deus. Cara de pau não, mascarado, hipócrita com Deus. Isso é coisa de fariseu. Nós precisamos tirar as nossas máscaras com Deus. Porque Deus nos conhece além das máscaras. Nós talvez não. O gordo tonto aqui às vezes olha a tua máscara e acha que você é um cara 10, mas às vezes por trás é um lobo voraz. Mas Deus não vê as máscaras, Deus vê o coração. Ele falou isso para Samuel: Samuel, não te atentes para a aparência do capiroto aí, do cara. O cara é grande, o cara é bonito, sobressai, mas o coração dele não vale nada. Eu vejo o coração desse povo. Nós precisamos ser ousados com Deus, e ser ousado começa-se sendo verdadeiro com Deus, amém? E batalhas, elas são vencidas com a verdade, porque Jesus, ele também disse que além do seu caminho e a vida, ele é a verdade, amém? Esse vale um amém, eu até sapateei. Com a verdade, nós precisamos parar de ser acomodados, nós precisamos ser ousados. Josué foi ousado, fez o que ninguém esperou que ele fizesse. Talvez você esteja precisando fazer uma coisa lá no teu trabalho que ninguém esperaria que você fizesse. O teu patrão já está esperando você lançar um xingo sobre ele. Abençoa a vida dele. Chega lá e fala assim: olha, Cristo te ama, meu querido. O Félix aqui, ó, ele já estava esperando a esposa falar umas besteiras para ele.
e ela falava, Cristo te ama. André, como fala Cristo te ama em espanhol? Te peguei agora, será? Não. Cristo te quiere mucho? É isso? Como que está o meu espanhol? Melhor do que o amém, irmãos? Cristo... Ai, que beleza, olha aí, olha lá. André falando espanhol, tem lá atrás o casal 20 também, né? Que fala muito bem espanhol também. Outro casal. Aí nós estamos precisando aí, né, André? Olha aí, tem um ministério no forno para vocês. No forno para vocês. Bênção. Quando todo mundo está esperando você chegar com uma palavra azeda, é o dia de você chegar com a palavra mais doce da tua vida. Você vai quebrar as pernas do teu algoz. É isso aí, Alícia. Assim mesmo. Faça o que ninguém esperaria que você fizesse. Estão esperando que você brigue? Ame. Porque a palavra de Deus diz isso. Abençoa os que te amaldiçoam. Não é isso que a palavra de Deus diz? Mas quando te amaldiçoam, todo mundo já espera que você vai pagar na mesma moeda. Só que a nossa moeda, ela não é do mundo, ela é celestial. Amém? Nunca pague na mesma moeda. Nunca, porque isso não faz parte do povo de Deus. Se ele te fez isso, larga de ser boba. Faça também. Faça nada. Faça nada. Abençoe. A palavra de Deus diz, não paga mal por mal. Paga o mal com bem. Ninguém vai esperar isso. Foi o que Josué fez. E ele venceu a batalha por causa disso. Porque ele fez o que ninguém esperava que fosse feito. E para terminar aqui, meu querido, para terminar aqui, eu vou entrar de novo na ousadia. Nós precisamos ser ousados e muito ousado. E muito, não é pouco. No versículo número 12, diz aqui que Josué falou com o Senhor. Então, Josué falou com o Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, olha a oração dele, sol para aqui em Gibeão, lua em Ai-Jalon, e o sol parou e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos, até que o couro acabou de comer. Deus respondeu a oração de Josué. Nossas orações são muito tímidas. São muito tímidas. Nós precisamos fazer orações mais ousadas com Deus. Nós temos que entrar com mais ousadia na presença de Deus e, meu irmão, falar grosso com Deus. Entenda o que eu estou falando de falar grosso, tá? É lógico que você não vai querer ser maior que Deus, né? Falar grosso, o que eu estou querendo dizer, é fazer uma oração de cabra macho. Josué falou assim, para sol, para lua, Deus me ajuda nesse negócio porque eu não consigo, mas o Senhor tem todo o poder nas tuas mãos, e o Senhor pode parar o sol, o Senhor pode parar a lua, e isso aconteceu, e disse a palavra do Senhor, que nunca mais aconteceu isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque disse aqui, nunca mais, no versículo 14, houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, tendo o Senhor assim, tendo prazer em atender a voz de um homem, porque Deus peleja pelas batalhas do teu povo. A Bíblia King James diz dessa forma, Deus nunca houve um dia na história da humanidade em que Deus teve prazer, tanto prazer, em responder à oração de um ser humano. Porque Ele luta as batalhas do seu povo. Nunca, nunca, Josué fez parar o tempo. Assisti no Discovery Channel, um dia desses aí, a minha pronúncia foi boa, pastor? Olha aí que beleza, estou tendo aulas de inglês com o pastor Alain, né? Olha aí que bênção, nós estamos ficando internacionais. Hã? Olha aí, já ganhei um ponto com o irmão. Assistindo lá, falando da
da contagem do tempo. Não batia o tempo, não batia. E os cientistas da NASA fizeram conta para lá, para cá, zero sobe, zero cai, e computador fazendo conta, e não batia o tempo. Aí apareceu um crente, um cristão lá, e ele falou assim: olha, na Bíblia tem uma passagem que diz que o tempo parou. E tem uma outra passagem dizendo que o tempo retroagiu também. Faz as contas aí com esse dado bíblico para ver se bate. Pau, bateu! Aleluia. Sabe por quê? Porque esse Deus é porreta. Porque esse Deus é maravilhoso. Porque esse Deus, ele luta a minha e a tua batalha. Amém? Lá no hospital, Alana, ele estava contigo. Com você, comigo e com todo mundo. Porque esse Deus tem prazer em atender a oração do seu povo. Seja ousado. Seja ousado na sua relação com Deus. Seja ousado nas suas orações com Deus. Seja ousado, meu irmão, e entenda que Deus luta as nossas batalhas. Ele já lutou, ele já venceu todas. Não tem nenhuma batalha que Deus possa vir a perder, porque ele já venceu todas. E o inferno que enfia o rabo no meio das pernas, porque com esse Deus que nós servimos ninguém pode. Aleluia! E os teus inimigos façam as mesmas coisas, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Você prefere lutar as batalhas de Ai, que aparentemente elas eram fáceis, mas foram perdidas? Ou vocês preferem lutar a batalha de Gibeão, que aparentemente era perdida, mas ela foi ganha? Qual que você prefere? Ai ou Gibeão? Responde aí. Gibeão? Tem certeza disso? Então fala com força, cara. Parece que você não tomou café essa manhã. Gibeão ou Ai? Ah, melhorou. Já sai na internet o povo falando assim, Leandro? Aí já saiu, o Leandro fez uma... Ele é meio misterioso. Batalha de Gibeão. Então não prevarique. Não prevarique. Não pense que Deus vai andar junto com o teu pecado, porque Ele não vai. Não vai. Não deixe que as coisas do mundo te seduzam, que elas chamem mais atenção do que as coisas de Deus. E aí, meu irmão, para você vencer, saiba que Deus já lutou as tuas batalhas. Seja ousado, não seja acomodado. Seja ousado na sua relação com Deus e ousado nas suas orações com Deus. Eu tenho certeza que vai dar certo. Sabe por quê? Porque está na palavra de Deus. E não existe verdade acima desta verdade. Amém? Você pode se colocar em pé, então? Valeu esperar uma semana para ouvir o restante? Ixi, valeu nada, só 2 que falaram. Valeu ou não valeu, povo? Eu só falei 2, a minha irmã ainda, só 2. Quem sabe na semana que vem eu não falo nenhum mais. Tem que assistir de novo lá, a mensagem. Lá no YouTube, lá na nossa página. Irmão, você já visitou a nossa página na internet? Você não sabe o que você está perdendo, viu, meu irmão? Tem muita porcaria na internet, mas tem muita coisa boa. E uma das coisas boas, se não é a melhor coisa da internet, é o site da tua igreja. Aleluia! E 9.net.br. Tá certo ou não tá, Leandro? Tá lá, misterioso. inov.net.br, inov.net.br. Entra lá, meu irmão. Tem coisa boa para você lá, se cadastra. Recebe, meus irmãos, todo o trabalho que o Leandro fez, uma bênção. Chega para você um estudo, chega para você um devocional, chega para você a mensagem. Você pode baixar a mensagem de graça, meu irmão. Enquanto os outros cobram, nós fazemos de graça. Porque a palavra de Deus diz: de graça recebeste, de graça dai. Abaixa lá a mensagem, entra lá, para, meu irmão, larga de ser viviciado no Facebook. Se você parar, você já parou para ver quanto tempo você fica no Facebook? Tira meia hora do Face e fica essa meia hora no site lá da nossa igreja, da tua igreja. Você vai ser abençoado, você pode ter certeza disso, meu irmão. Pode ter certeza disso, viu?
Você sabe, eu vou dar outro chute na tua canela. Você sabe, saiu na Veja da semana passada. Sabe qual é a maior fonte de frustração do homem moderno hoje? Facebook. Está lá. Facebook, a maior fonte de frustração. Porque sabe, tudo que você vê lá no Facebook é tudo mentira. Todo mundo está assim nas fotos. Por dentro está arrebentado. Por dentro está estourado. E aí você fica lá assim, olha só como ele está, olha eu. E você vai se frustrando. Jesus é um Deus que te realiza. Amém. Jesus te realiza. O mundo te frustra, mas Jesus te realiza. É verdade ou não é, Raquel? Amém. Muito bem. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu te direi,
Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Vale a pena se entregar ao Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Vale a pena lutar as batalhas do Senhor Jesus. Vale a pena lutar aquelas batalhas que o Senhor luta. Como a palavra do Senhor já diz, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas a pena nele. Se estivermos fora de Jesus, nada vale a nossa luta. Se estivermos fora da presença do Senhor, nada vale lutarmos, porque será a mesma coisa que dar murro em ponta de faca. Mas se nos mostrarmos, se nos entregarmos com ousadia ao Senhor e lutar as batalhas do Senhor, Ele nos faz vencedor. Aleluia! E naquele grande dia você vai dizer: Senhor, valeu a pena, Deus. Você pode falar isso. Vamos cantar junto, irmão. Valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Tem valido a pena servir a Deus? Amém? Tem valido a pena servir a Deus. Todas as vezes que eu escuto essa música, eu me lembro da passagem que diz que Jesus vê o fruto do seu penoso trabalho e fica satisfeito. Isso quer dizer que ele disse: valeu a pena. E o fruto do trabalho do Senhor é você, somos nós, a cruz. E ele fala: valeu a pena eu ter morrido por você. E nós precisamos dizer: Senhor, tem valido a pena andar contigo, batalhar contigo, vencer com o Senhor. Vale a pena, vale a pena. Continue lutando com ousadia as tuas batalhas. Lance fora todo medo. Inunde-se de ousadia. Ousadia na tua vida, no teu relacionamento com Deus e na tua oração com Deus. Deus é um Deus de vitórias. Eu tenho certeza de que se você pensar, hoje você tem uma vitória para contar. Como o irmão Luiz contou, você tem uma vitória. E amanhã você terá outra, e depois da manhã outra, e semana que vem outra. Porque Deus é um Deus de vitória. Deus de graça, de poder e de maravilhas. Eu quero louvar e bendizer o teu santo nome aqui neste lugar esta noite, Senhor. Tu que és o Deus das batalhas vencidas. Tu que és o Deus que conosco está em todos os momentos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Deus. Que nós sejamos homens e mulheres ousados. Que nós sejamos homens e mulheres, meu Deus, ousados em relacionamento e em orações, Pai. Enche-nos, Deus, com o teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor esteja, meu Deus, resplandecendo o teu rosto sobre este povo, Pai. Como o sol resplandece sobre os olhos das águias, que sejam os seus olhos a aquentar a nossa alma, Senhor. E leva-nos, Deus, leva-nos para a certeza de que o Senhor é o Deus que nunca nos abandona. Abençoa o teu povo, que não hajam desistências, e que o teu povo seja um povo de muita vitória. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dá um abraço no teu irmão, dá uma salva de palmas a esse Deus tremendo. Aleluia! É tudo para o Senhor, Jesus. Tudo para o Senhor. Abençoa o teu irmão, dá um abraço nele. Vai na paz, porque esse dia vai chegar.
quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar.